Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no mês de hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas últimas leituras do ano passado e em como eu cheguei a 202 livros lidos em 2025, então se liga aí. Antes de mais nada, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, me siga lá no Instagram também, porque lá eu falo de literatura quase todo dia. Alguns recadinhos sobre esse ano, começando pelo fato de que foi um ano muito bom para mim, acho que um dos melhores anos da minha vida. Consegui voltar aqui para o YouTube, estou mantendo a periodicidade do jeito que dá, mas esse ano vou tentar ser mais efetivo com isso, quero trazer mais conteúdo para você sobre escrita também, que eu vi que vocês gostam bastante, talvez fazer algumas lives à tarde aí mostrando um pouco de como eu escrevo, as coisas que me puxam aí para a escrita, e tentar fazer sempre esse nosso vídeo de sexta-feira aqui, ou sábado, não sei ainda qual dia vai ficar firmado o nosso vídeo semanal, que nas duas últimas semanas eu não consegui fazer porque teve o Natal, e aí eu não consegui gravar naquela semana do Natal por causa de trabalho e toda a função de preparo de Natal, aí na sexta-feira era meu aniversário, e na semana seguinte foi o Ano Novo, então foi tudo bem esculhambado, mas voltamos, chegamos aqui. Normalmente o primeiro vídeo do ano que eu faço, quando eu fazia vídeo no começo do ano, era mostrando o meu top 5 do segundo semestre do ano, depois vinha com os melhores livros do ano como um todo, mas tinha um assunto que eu queria tratar com vocês. Quando já estava no finalzinho do ano, já tinha pensado nesse vídeo, acho importante colocar ele aqui agora, que foi a quantidade de livros que eu li no ano passado e em como eu cheguei nessa quantidade. Alguns anos atrás, quando eu entrei nesse mundo literário, de fazer vídeos, de fazer resenha, eu tive uma vontade muito grande de chegar a 200 livros lidos no ano. E demorei para alcançar essa meta, alcancei no ano da pandemia, e por óbvio, né, era a pandemia, tivemos muito mais tempo para ficar em casa, tive muito mais tempo para ler, inclusive a pandemia mudou completamente o meu estilo de leitura e como eu leio também, e eu cheguei nesse ano, acho que foi ali 2020, né, a pandemia, eu cheguei se eu não me engano, foi 212 ou 218 livros lidos, que é o meu recorde. Quando eu atingi essa meta de mais de 200 livros lidos no ano, eu perdi essa vontade de ter lido mais de 200 livros num ano. No ano retrasado, em 2024, no final do ano eu fui contar e tinha dado, acho que 205 livros, tá? E aí esse ano, chegou em dezembro, eu fui contar para ver quantos livros eu tinha lido no ano até aquele momento ali, né, até o final de novembro, e tinha sido exatamente 181. E aí, mesmo não tendo colocado isso como uma meta para mim, mesmo não vendo isso mais como importante hoje, eu acho que não é nada importante realmente, tá? Se você se cobra para ler um grande número de livros, não se cobre para isso, se cobre para tentar ler mais, tentar ter mais livros no seu dia a dia, tentar ter os livros mais perto de você todo dia. Eu sou um cara que leio rigorosamente todos os dias, tá? Depois eu vou chegar nesse ponto, mas teve 2 ou 3 dias que eu não li nada ano passado, só dos 365 do ano. Esse ano, já comecei, eu tô gravando esse vídeo no dia 8, li durante todos os dias, e eu tenho a minha meta de leitura que são 100 páginas por dia, tá? E eu tenho conseguido manter até esse dia 8, 100 páginas, alguns dias li um pouco mais que isso, fim de semana normalmente eu consigo ler um pouco mais, mas é a meta que eu coloco para mim, não coloco mais uma meta grandiosa de números de livros, e acho realmente uma bobagem ter essa meta. Porém, dentro das bobagens da vida, a gente vai se motivando, a gente vai criando coisas na nossa cabeça, e quando eu vi que faltavam só 19 livros para eu atingir a meta de 200 livros lidos no ano, eu disse, cara, como eu posso fazer isso? O que eu posso fazer? Se eu for pegar livros de 600 páginas não vai dar, se eu for pegar livros maiores eu não vou conseguir, e aí eu tive uma ideia que veio junto com a ideia desse vídeo, que era procurar livros pequenos e tentar atingir a meta de 200 livros lidos com livros pequenos, e junto disso eu acabei me desafiando a conhecer novos escritores ou a ler novos estilos literários, assim, não novos estilos que me tirassem do meu comum, mas eu acabei lendo livros de Kindle, por exemplo, acabei lendo livros de contos, e que são coisas que
eu já faço normalmente, mas que nesse final de ano eu não faria. E essa experiência foi muito bacana. Ao todo, no final do ano, finalizei com 202 livros lidos, e isso daí foi por acaso, tá? Porque quando chegou em 200 livros, foi no dia 28 de dezembro, tá? Terminei o 200º livro, acho que é assim que se fala. E quando eu terminei o livro, eu disse, bom, não vou ler mais este ano, tá? E aí eu fui ver alguma coisa no shopping, comprei uma HQ, e aí entrou essa HQ dentro da nossa contagem, e tinha um outro livro de contos no Kindle, que eu estava na beira da piscina e disse, vou ler isso daqui enquanto estou aqui, e mais uma vez acabei lendo. E isso daí entra o primeiro assunto interessante. Buscar coisas novas também acaba nos facilitando a vida, e a gente entra dentro de uma rotina que, mesmo eu não querendo ler nada nos últimos 3 dias do ano, eu não consegui ficar sem ler nada, porque a leitura é uma coisa essencial para mim, é algo que eu faço todo dia, é algo que eu já me cobrei para fazer e hoje eu não preciso mais me cobrar porque ela tá dentro da minha rotina, então é impossível eu ficar sem ler, mesmo que eu tentasse ficar sem ler. Eu vi que não interfere em nada no meu dia a dia, tá lendo, eu não consigo fazer nada a mais porque eu deixei de ler, então isso é muito interessante, é um mecanismo da nossa cabeça aí, né, que faz a gente se acostumar com aquilo dali, e aquilo dali fazer parte do nosso dia a dia, né? Quase como um vício, mas por um lado bom. Aí, dentre esses livros, cara, eu descobri muita coisa interessante. O primeiro livro que eu fui ler dentro desse projeto que eu criei na minha cabeça foi o do Roberto Bolanho, que é um escritor que eu já gostaria de ter lido muito antes, mas eu sei que a literatura dele não ia funcionar muito bem para mim. O livro tem menos de 200 páginas e eu devorei ele num dia, mesmo não gostando tanto da leitura, mas entendo hoje porque ele é considerado um dos grandes escritores da América Latina, né? É um escritor chileno, e passei a conhecer a literatura dele também. Tem alguns outros livros dele que eu quero ler, que me chamam a atenção. Ele envolve um teor de suspense dentro dos romances que ele cria ali, que são bem interessantes. Romances no sentido de histórias grandes, né? Mesmo não sendo uma história enorme, chega a ser ali uma novela, talvez, e acaba tendo um pouco de suspense dentro daquilo dali, mas ele vai usar o texto dele para criticar os regimes políticos, para criticar a sociedade, para colocar, envolver problemas sociais, e acaba sendo muito interessante mesmo. Dei 3,5 estrelas, não odiei, mas não foi um dos melhores livros que eu li no ano. Também é um livro bom e fiquei muito feliz por ter conhecido a literatura dele, que eu já queria ter conhecido há tempos. Depois, eu resolvi pegar alguns livros, tá, que estão no Kindle Unlimited, livros e contos, tá? O primeiro livro que eu peguei, eu até comprei ele, que é esse daqui, Edifício Rolim, da Paula Phoebe, que é uma escritora que eu amo de paixão. O livro tem menos de 100 páginas, é um livro com contos que se passam no Edifício Rolim, e aí tem um terror absurdo, tem um suspense maravilhoso. Eu sou fã demais da Paula e ela consegue entregar nesse livro tudo que a gente espera da literatura dela, mesmo que em histórias pequenininhas. Indo a mesma vibe, eu conheci um escritor, cara, que eu conheci e queria ter conhecido mais dele, porque eu não encontrei ele em lugar nenhum, só achei essa obra dele, que é uma novela que tá no Kindle Unlimited também. O nome da novela é Abandoned Hotel, em inglês mesmo, mas o escritor é brasileiro. E, cara, eu não achei o Instagram dele, eu pedi pro pessoal me ajudar a procurar. Por ser publicado no Kindle Unlimited, não tem editora para eu saber de onde achar ele, mas que escrita fabulosa. Que história maravilhosa, uma história rápida que acontece em poucas páginas. Fui até procurar no meu Kindle aqui para ver e mostrar para vocês direitinho o livro. Esse daqui é Abandoned Hotel. O nome do escritor é Bruno Reis, e, cara, são 112 páginas, é impossível parar de ler. A escrita dele é uma escrita estupenda, é assim, daqueles escritores que tu vê que sabem escrever, que tem qualidade naquilo que escrevem, e eu fiquei realmente apaixonado, e fiquei muito triste por eu não encontrar ele, por não achar alguma outra obra dele, porque foi um dos melhores livros que eu li no ano, tá? Foi o único 6 estrelas desse projeto de dezembro, e eu fiquei muito impressionado mesmo. Fiquei assim, faceríssimo por ter descoberto, e muito triste por não descobrir mais nada dele, porque eu ia atrás de outros livros no mesmo dia, porque o cara é muito bom mesmo. E aí, seguindo essa vibe, tinha disponível no Kindle Unlimited, mas eu resolvi comprar os livros da editora Avec, tá? Que até eles viraram nossos parceiros agora
no final do ano, para 2026, né? Receberemos os livros da VEC, vocês vão ver eu falando bastante sobre os livros lá no Instagram. E eu vou fazer um vídeo, talvez na próxima semana ou na outra, falando sobre essa editora, que tem algumas coisas bem especiais deles, que eu já tinha planejado de fazer antes de virar parceiro deles. Mas acabei comprando o livro da Isartagão, que eu já tinha lido, tá? Comprei só para ter o físico, também disponível no Kindle Unlimited, Segredos Enterrados dispensam coveiro. Maravilhoso, a Isa é uma das minhas escritoras favoritas, aprendo demais com os livros dela, sempre maravilhosa mesmo. E aí peguei O Circo das Lembranças Esquecidas, da Ariane Saltores, que também envolve fantasia, terror, o sobrenatural, e é maravilhoso também, gostei demais. Todo livro bem pequenininho, tá? Esse daqui tem 185 páginas, o da Isa são, deixa eu ver aqui, não diz aqui, deixa eu ver aqui no final então, são 220, tá? Então dá para ler em 2 dias aí facilmente, ou pegar numa semana no máximo aí e conseguir terminar esses livros. E são muito bons. Além disso, li um livro de contos que também foi fabuloso, 5 estrelas, saiu resenha essa semana lá no nosso Insta falando sobre ele, que o nome é Alguém em Guernica Olha Para Mim. Guernica é uma obra do Pablo Picasso sobre a Guerra Civil Espanhola, que acontece uma batalha, a Batalha de Guernica. E, cara, a história de Guernica é uma história que me apaixona muito por eu gostar muito da Espanha e também por eu já ter lido algumas coisas sobre essa guerra civil e tudo mais, essa ficção histórica ou a parte histórica real também me encanta muito na literatura, então sempre leio coisas que envolvem Guernica. E esse livro é um livro de contos também fabuloso, muito bem escrito pelo Octávio Aragão e que eu só descobri porque estava tentando fazer esse projeto também da AVEC. Todos esses 3 últimos livros que eu falei estão disponíveis no Kindle Unlimited, tá? Então você pode pegar eles de graça lá se for assinante, sem nenhum problema, vai estar no seu Kindle, vai estar no computador, está no celular, é facílimo de ler esses livros, vai estar acompanhando vocês em viagens e tudo mais, fica aí, é uma dica muito simples de aumentar a nossa quantidade de livros lidos no mês. Seguindo dentro dessa mesma ideia de livros do Kindle Unlimited, né, tem mais 2 contos livros aí, né, livros curtinhos que eu li. O primeiro foi A Sala Silenciosa e o segundo foi Histórias que Doem, tá? Ambos de suspense, ambos com bastante terror, e eu dei 3 estrelas para ambos. Nem tudo que a gente vai achar no Kindle Unlimited é extremamente especial, vai ser maravilhoso. Tem bastante coisa que não é boa, diria até que a maioria não é boa, tá? Ainda mais de escritores iniciantes, né? Qualquer escritor pode colocar coisa lá, então hoje em dia eu já sei como filtrar isso, como procurar livros que têm uma tendência ou uma chance maior de serem livros que eu vá gostar. Para finalizar essa nossa vibe, fui para mais livros pequenos, e esses daí já livros físicos, saindo por editora, que o primeiro deles foi o Na Praia, que era de um escritor que eu queria conhecer muito. Voltando lá na questão do ChatGPT, que indicou autores para mim, o nome desse autor é Ian McEwan, e, cara, o nome do livro é Na Praia. Eu achei que fosse ser melhor, mas também acabei não gostando tanto desse livro, esperava um pouquinho mais, mas também entendo por que o livro é tão bom, a ambientação dele é interessante. Preferia que tivesse um pouco mais de ação, um pouco mais de suspense dentro da história, e acabou faltando isso. E aí teve outro, que esse sim me apaixonou, e fez eu sair completamente da minha zona de conforto. Eu não esperava que o livro fosse assim. Um livro curtinho também, comprei porque ele é curtinho. O lançamento da Todavia, livro de uma escritora feminina, nacional, uma mulher chamada Giovanna Madalosso, tá? Escreve Sweet Tóquio. Cara, que livro insano, assim. Insano é a palavra correta para ele, tá? Muito difícil de ler, muito difícil. Tem um suspense muito interessante, 2 narradoras em cima do mesmo assunto. Vai tratar sobre uma babá que rouba a criança que ela cuida da mãe, né? E aí fica a visão da babá fugindo com a criança e da mãe, e a gente consegue entender muita coisa ali, muito sentimento. O livro acaba sendo muito mais sobre sentimento do que sobre propriamente o suspense envolvendo esse sequestro, mas o mais difícil é isso daqui, ó. Quase não tem parágrafo. Cara, o livro inteiro é num ritmo insano, é no ritmo de tu ter 2 páginas, 3 páginas todas dentro do mesmo parágrafo. Com frases longas alternando com frases muito curtas,
Por que isso? E aí eu vou pegar esse livro aqui, a gente vai falar muito sobre ele ainda esse ano, quero ver se eu faço um vídeo de resenha dele, mas isso é ela colocando o ritmo na história, e só um escritor muito pica consegue fazer isso, tá? Só um escritor com muita coragem consegue colocar isso no seu estilo literário, deixar evidente. É difícil de quem tá lendo continuar lendo, tanto porque é uma leitura mais puxada, é uma leitura que tu não consegue nem parar assim, vou parar nesse parágrafo, vou parar nessa página aqui antes de terminar o capítulo para dar uma esperada. Não, ele não tem como, porque o parágrafo é gigantesco, teria que marcar a linha que tu tá parando. Por que acontece isso? Pra gente entender qual a aceleração, qual o ritmo cardíaco que essas duas mulheres estão vivendo. E é fabuloso, assim, cara. Só conheci, só comprei porque era curtinho, eu disse, vou sentar e vou ler esse livro aí numa sentada. Ele tem menos de 200 páginas, são 199 de história, talvez, e só que o livro é impossível, cara, é uma insanidade, tu fica cansado de ler. Tem esse lado de que tu fica cansado de ler, que é difícil de tu ler, que é uma coisa que nos tira demais da zona de conforto, que é uma coisa que vai mexer com o nosso psicológico forte. Mas isso é literatura, isso é o que esses escritores geniais conseguem nos entregar. Então, cara, fabuloso, uma dica aí, mas tem que ter peito, tem que ter fôlego para ler esse livro, porque ele é simplesmente... talvez seja o livro que mais me surpreendeu em 2026, tá? Que mais me assustou, assim, cara, como essa escritora faz isso? Por que ela tá fazendo isso? E eu fiquei muito feliz de ler ele, porque antigamente talvez eu lesse o começo dele e atirasse ele fora, disse, não vou ler mais, vou doar pro sebo, vou vender ele, vou trocar por alguma coisa, mas hoje eu entendo o que tá aqui dentro, né? O porquê disso, por saber das construções de enredo e tudo mais, das construções de ritmo, de como um escritor faz essa dosagem, e é simplesmente insano. Fiquei muito feliz de ter lido e de conseguir ler isso como um leitor comum, né? Então achei isso fenomenal, assim. Não é um livro para qualquer um, mas quem tem essa captação vai se apaixonar demais por Sweet Tokyo. E para encerrar, vou unir duas coisas, dois pontos que já levantei aqui com vocês. O primeiro é as dicas do ChatGPT sobre escritores, e aí tinha um escritor que eu queria muito conhecer. O outro ponto é que é um livro curtinho, e aí me desafiei a ler A Mulher em Branco, do Wilkie Collins, tá? Tem essa edição da Príncipes aqui, que é mega baratinho, tá, cara? O livro tem 200 e pouquinhas páginas, bem interessante, não achei fabuloso, não achei maravilhoso, assim. Também acho que ele ficou com 3 estrelas e meia. E aí, para terminar tudo, vem a HQ que eu falei para vocês, peguei, foi minha última leitura encerrada no ano, porque depois eu ainda comecei a ler o livro do Joe Hill, o novo, que vai sair aqui no Brasil em fevereiro. Comecei a ler ele ainda em 2025, porque eu sabia que ia demorar, são 900 páginas em inglês, que foi o A Bela Casa de Praia, que é uma nova coleção, acho que da DC, que tá saindo, era o volume 1, comprei na loja física da Panini e acabei não gostando, não devo seguir com essa coleção aí. Para mim é muito difícil HQ, ainda mais essas que vão ter sequência, é muito complicado. Entendi que tinha toda uma introdução, tinha que conhecer os personagens e tudo mais, mas é muita gente, é muito personagem para lá e para cá, deixa a história bem confusa, não gostei. Aí ao todo, eu acabei lendo 21 livros no mês de dezembro, tá? Aqui falei para vocês sobre 11 deles, tá? E os outros 10 acabaram sendo livros comuns, né, com mais de 300 páginas, ou que eu acabei comprando e já estavam mais no hype, mas eu queria trazer para vocês isso, né, a dica de como ler mais com coisas pequenas, que você pode contar ainda como uma leitura, e eu faço isso, conto mangá, conto tudo que vem na cabeça, tudo que eu ler, eu conto realmente. Então, mas eu conto só aqueles livros que eu termino, os que eu abandono, eu não entra no meu cálculo de livros finalizados. E não tenho abandonado muitos livros, tá? Acho que esse ano se eu abandonei 1 ou 2, foi muito já. E, cara, gostei demais, foi muito boa a experiência. O que isso acarretou na minha mente, né? Começou lá com uma ideia completamente fútil de terminar os 200 livros em 2025, mas acabou por me apresentar novos escritores nacionais que eu não conhecia, escritores antigos que eu não conhecia, de completar um desafio de finalmente conhecer a literatura do Roberto Bolanho e de conseguir descobrir esses escritores, descobrir coisas que estão escondidas de graça lá no Kindle Unlimited e que valem muito a pena serem lidas, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo,
que tenham um começo de 2026 maravilhoso e que a gente possa se encontrar aqui toda semana, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Me sigam lá no Instagram e curtam o vídeo, compartilhem, comentem aqui. Se quiser comentar quantos livros vocês leram no ano, me diz aí, que é um debate sempre interessante, tá? E essa semana, agora, a próxima, voltam as nossas lives, então fica ligado.